alunos e alunas. Nós estamos de volta aqui para as nossas atividades da nossa teleaula número 7, né? Nossa 7ª teleaula, né? E aí, professor Luiz, né? Estamos aqui, né, para que vocês invadam o nosso espaço dessa vez, né, professor Luiz? Sim, queremos isso, né? Exatamente. E aí, como é que estão as nossas contribuições, né? Temos 3 questões aí pro pessoal. Qual que era a pergunta? O clima é o principal vilão na preservação das instalações escolares, onde chuva e sol degradam principalmente a fachada do edifício. Nesse momento, descreva a região aonde a sua instituição está e quais são os principais desafios da sua manutenção. É bem pessoal essa questão, perfeito? Então, fiquem à vontade para vocês poderem relatar essa questão, perfeito? Beleza. Então, essa é a questão número 1, né? A questão do clima como principal vilão na preservação, né? E aí, nesse momento, vamos ver aí, digamos, lógico que de uma maneira geral, né, temos regiões onde temos uma característica diferente em cada local, né? Então vamos colocar aí a opinião aí pessoal de vocês, né? O que vocês acreditam por ser o principal vilão aí no caso da manutenção. Bom, a questão número 2 é o seguinte: o universo dos serviços de manutenção de uma escola convencionalmente se subdivide em 2 atividades: manutenção e conservação. Explique cada uma delas. Bom, esse tema aqui vai fazer referência exatamente à nossa aula, né, que tivemos. E aí entra no paradigma, né, e o que é cada uma dessas atividades, né? Lembrando que a manutenção, né, é uma atividade que carece do serviço braçal, né? E a conservação, né, apesar de também ter essa característica, prevalece a questão da observação, né, professor Luiz? Isso. Né, você tem que observar, né, a hora que questão da limpeza, né, que tudo isso vai se reverter diretamente no envelhecimento do edifício escolar, né? Lembra que o edifício ele vai envelhecendo, né, de acordo com o tempo, e aí ele carece, né, dessas atividades que possam melhorá-lo. Bom, então, para a questão número 3, é o seguinte: quais são as principais problemáticas enfrentadas no ambiente escolar referente à falta de observação? Olha aí, a preservação ou a possível solução do problema. Você acredita que o envolvimento do docente ou de gestores melhoraria esse processo? Explique. Mais uma vez a gente quebrando esses paradigmas entre o professor e o agente de manutenção, né? Onde o envolvimento do docente ou desses administradores, gestores, está intrinsecamente ligado, né, à questão da boa vivência dentro da edificação escolar, com cada um com seus deveres, né? O dever, né, em praticar a educação com qualidade. E na questão número 4, na sua instituição, quais são os principais agentes envolvidos na frequência de manutenção física na instituição? São humanos ou são fatores naturais climáticos? Então, se você for ver de um modo geral, hoje o seu trabalho está diretamente relacionado a resolver o problema que os outros causam ou resolver os problemas que é causados pelo tempo, né? Ou seja, pela degradação do tempo, ou seja, uma instalação elétrica que está muito antiga, né? Ou uma janela que nunca foi pintada, uma janela que nunca foi passada por uma manutenção, né, para lubrificar seus trilhos, esse tipo de coisa, né? Você acredita que o quê? A frequência do seu trabalho está relacionada a fator humano ou a fator natural, né? Então é importante até para você elencar se existe a necessidade de se fazer um projeto, né, até mesmo educativo, né, conscientizador, né, melhor essa palavra, né, conscientizador, para os agentes de escola a cuidarem mais da própria escola, né? Ou se não, a questão também de você elencar com o diretor da escola, o gestor da escola, a possibilidade de utilizar recursos ou materiais que inibam, né, a ação do tempo, né, com tanta rispidez, né, na edificação.
escolar. Então essas são as nossas 4 questões, né? E aí, professor Luiz, o que nós temos para hoje aí? Professor, deixa eu mostrar aqui o seguinte. Uma questão fora ainda, só para a gente até que o pessoal vai respondendo, nos foram perguntado por que às vezes, é uma questão delicada, por que às vezes o reboco esfarela tanto se nós não temos uma umidade? Olha, não é bem assim, né, professor? A umidade relativa do ar aqui na nossa região norte, ela é alta. Então, são várias ações. Primeiro, a qualidade, né, professor? Vamos pensar assim, não sei se o senhor poderia dar mais informações, mas é o seguinte, primeiro, a constituição inicial. Às vezes você não teve uma aderência, você não trabalhou a superfície para receber o reboco. O outro, a constituição dos materiais usados. Então são vários fatores, mas a umidade, eu quero deixar claro o seguinte, da região norte, na região da Amazônia, tem lugares que você imagina à noite, chega a ponte de orvalho. Se nós deixarmos em ambientes, se é um ambiente onde recebe uma temperatura alta e depois à noite esfria, chega a gotejar, devido, você vai ver que a umidade se estabelece de forma, você vê que ela é intensa dessa maneira. Chega a ponte de orvalho até o ar, sem ter entrado água, né, professor? Exatamente. O senhor teria alguma outra posição? Sim, quanto a essa questão do esfarelar, tem que ver bem como que ele está esfarelando. Na questão da umidade, a gente, pelo menos em nossa região, que é a região norte, né, região rondoniense, ela é uma região que normalmente se chove 6 meses, né, chuvas intensas, e depois tem mais 6 meses de sol, mas com chuvas também, com chuvas frequentes também. Né, às vezes, né, não ocorre diariamente, mas também ocorre no período da tarde ou uma chuva pouco. Ou seja, a umidade aqui na nossa região é alta. Né? O que acontece é que a primeira camada, digamos assim, que resiste a digamos assim, a esse fator climático é o que? A pintura. E logo depois dela vem o reboco. Né? Então, assim, a manifestação patológica, né, que é essa de desprendimento da massa ou esfarelamento, a primeira causa pode ser lá no início, né? Ou seja, no próprio traço que foi feito da argamassa. Né? Então, normalmente, uma massa que foi muito rica em areia, por exemplo, pode ocasionar esse tipo de coisa. Né? Ou faltou um aditivo para melhorar a questão da resistência, também pode ocasionar esse tipo. Então, assim, são vários fatores, né? Começar pelo traço, depois a questão da umidade. A umidade, ela tem 2 principais vetores. Né? Eu vou até fazer um pequeno desenho aqui, né? Onde que, vamos supor que aqui nós temos uma parede, certo? A umidade, ela pode vir, né, em forma de chuva aqui e molhar, mas ela vai prejudicar, digamos assim, o reboco à medida que eu tiver algum tipo de trinca, né, na parede. Isso pode prejudicar, e a gente sabe que a dilatação, né, favorece essa formação, ou a gente chama também por capilaridade, ou seja, essa área aqui, ó, da parede com o ambiente externo, se ela não tiver uma calçada de proteção, ou seja, se a alvenaria for direto se a alvenaria for direto na grama, né, podemos assim dizer, eu vou desenhar uma graminha aqui, for direto na grama, o que acontece? Essa umidade que ficar aqui no terreno, né, ela vai subir pela parede. É o fenômeno que a gente chama capilaridade. Tudo isso aí são ações que podem ocasionar esse tipo de patologia, que é o desprendimento, né, o esfarelamento, né, do material. Mas acredito que provavelmente foi a questão do traço. E que esse trabalhar aí, se o traço mal feito e não trabalhar essa superfície, você vê que algumas unidades aqui não é muito comum, né, professor? Mas você usa você veda um betume. Você costuma ou passar o betume ou na cinta, ou na parte de baixo, no alicerce, para você suportar a parede e a umidade não passar. Você bloqueia ele. Quando receber o reboco, você não
Exatamente. A superfície interna não trabalha, não interfere na externa, né? Exatamente. Olha só. Um eletricista que não falou. Mas não, tá certo. A primeira, digamos assim, a primeira preocupação que você tem que ter relacionada à umidade é a impermeabilização da fundação. Exato. Que foi justamente o que o professor... Impermeabilização. O professor Luiz Carlos acabou de colocar. Mas, digamos assim, tem várias outras, né, coisas que podem causar, né? Vamos lá, professor, então? Vamos lá. Então, aqui, perdemos um pouco o sinal, o que nós recuperamos é o seguinte. Na questão número 1, a Vilma, de Espigão, ela fala, Vilma, nosso abraço também. Nós vamos se exaltar os primeiros que a gente coloca aqui, mas a falta de funcionários ainda é o principal desafio e também conscientizar os alunos da preservação. Você veja, a falta de funcionários no espaço. Falta de funcionários. Falta de funcionários. No caso do problema dela. Inclusive, digamos assim, para Vilma, né? Isso. Vilma, olha só, é interessante essa questão da quantidade de funcionários, que você acabou de falar, questão de conscientização dos alunos. Você já parou para pensar que a partir do momento que o aluno for conscientizado, a quantidade de trabalho vai diminuir e a necessidade de trabalhadores, né, a quantidade de trabalhadores também vai diminuir? Então, assim, é uma coisa que liga a outra, entendeu? Então, assim, o primeiro passo é pelo lado mais fácil, né? Então, conversar muitas vezes com o seu chefe imediato, falando dessa preocupação e que isso aí ia, digamos assim, reduzir a necessidade de contratação de novos profissionais, né? É importantíssima, né? Até para o bom convívio, né? Dentro da edificação escolar. A Vilma ainda, na questão número 2, ela fala manutenção, como o nome já diz, é manter em ordem. Eu vou lhe falar numa sequência, porque como está bem elencado, não numa sequência, da forma como fomos recebendo, né? Manutenção, como o nome já diz, é manter em ordem, estar em constante vigilância, observando as áreas que precisam de reparos, sendo assim, a conservação será mantida. Tremendo. Aí, a aluna Edileia, lá de Alta Floresta, né? A resposta número 1 é desafiadora a manutenção da rede elétrica da escola em que ela trabalha, pois as salas são quentes devido ao calor do sol. O transformador e a fiação da escola já é muito velha e não suporta os aparelhos novos de ar-condicionado que chegou para a escola. Enquanto isso, não tem dinheiro para a reforma da escola, não tem ar-condicionado nas salas e todos curtem o calor da tarde nos dias quentes. É complicado. Muito sério. Então você vê que normalmente toda e qualquer instalação, nós vamos ver isso a posteriori, para colocar um equipamento, primeira coisa a fazer, a instalação suporta esse equipamento? Exatamente. Não exatamente. E, digamos assim, o primeiro passo é o planejamento, né? O planejamento. Digamos, a reforma da instalação elétrica, ela tinha que ter ocorrido antes da compra do ar-condicionado. Entendeu? Então, assim, digamos, até é um conflito de prioridades, né? Que às vezes, né, acaba ocorrendo. Então, aí tem a outra questão, a aluna, vamos dizer aqui, o aluno Valdeir, não está ainda, só um minutinho aqui. O aluno Eudes também, ele destaca que a pintura é muito difícil, na questão número 1, é muito difícil de manter, tanto externa como a interna, devido ao desgaste pelo sol e a sujeira provocada pelos alunos. O espaço mais difícil de fazer a manutenção é que se torna um desafio, são os banheiros. Gente, é comum, né? Mais uma vez os banheiros entrando na questão. Você vê que as intempéries, os agentes externos, mas também você vê aqueles internos que é como usar. Lá vem o Paulo, lá de Espigão, diz a manutenção ou reforma, na questão número 2, é refazer o que antes era perfeito e concreto. Em geral, exemplo, vidros quebrados, cerâmica, pintura da sala, lâmpada quebrada e outros. Todos os itens traz conforto para os funcionários. Conservação é igual a restauração. Exemplo disso é a proteção das vidraças, evitar danificar a pintura, bater algo pesado sobre a cerâmica e ter espaço para a educação física. Afastar dessas áreas, prevenir e melhor restaurar. Tem algum componente, quer fazer algum comentário, professor? Não, sim, gostaria de fazer um comentário que, assim,
conservação não é igual à restauração. Restauração. Né? Restauração já é uma forma, já é outra questão. Digamos, ela estaria mais ligada à questão mais de manutenção do que de conservação. Por quê? A restauração, ela obrigatoriamente relaciona-se a uma reforma. Né? Então, uma reforma que deverá ser feita, que ela pode ser de uma forma restaurativa, né? Ou, digamos assim, ela poderia, porque a restauração ela mantém as características originais. Isso que eu ia falar. Se você fosse fazer uma reforma, por exemplo, que não é restauração, aí você não necessariamente precisaria manter essas características originais. É um paradigma. Nem toda reforma pode ser restauração, mas a restauração consiste em uma reforma. Vamos dizer assim, né? Seria isso? Posso fazer esse trocadilho? Pode. Então, tá. Então, exatamente, porque restaurar, na minha opinião, seria você trazer a forma original, seria isso? Isso, exatamente. E a reforma, ela já tem outro viés. Perfeito. Né? Inclusive, até arquitetos que trabalham na área de restauração, né, essa parte de patrimônio histórico, né, que aí eles entram mais a fundo nessa questão, né, se vocês quiserem dar uma pesquisada sobre o assunto, né, é uma questão a se pensar. Né? Sim. Porque, inclusive, ele acaba se tornando muito notícia a questão de que tal patrimônio, Câmara de Vereadores, ou se não, biblioteca, foi restaurada. Né? Foi restaurada como? Se eles tiraram toda a fachada que antes existia. Exato. Né? Repintaram com uma pintura diferente, colocaram lá aquelas placas de alumínio modernas, e não foi uma restauração, foi uma reforma. Uma reforma. Né? A partir do momento que você mantém essas características originais, lembra quando a gente falou sobre as identidades culturais, sobre as identidades históricas, né, falando sobre a escola, como a escola era antigamente, como ela se tornou. Então esse tipo de coisa que é levado em consideração. Então, voltamos? Podemos voltar. Então, lá o aluno Valdeir falamos, né, sobre o desafio ter relação direta... Não, bom, do Valdeir não falamos... Falamos do Valdeir? Falamos, resposta. A minha instituição está localizada em Alta Floresta. O desafio, desculpa, Valdeir, não falamos não. Na questão dele, como está localizado em Alta Floresta, o desafio tem relação direta com as condições que o modelo administrativo nos oferece. Então, temos dois desafios: conviver com a realidade oferecida pela gestão municipal, e o outro desafio é usar a flexibilidade e o jeitinho de acordo com a realidade que vivemos. É verdade. Esse famoso jeitinho, né, que a gente fala, a gente até criou um nome para nossa área, né, um nome mais elegante, né, chamado arranjo técnico. Arranjo técnico. Que nada mais é do que a famosa gambiarra. Gambiarra. Que é o quê? A gente entende que em determinadas situações não é possível fazer... Não é científico, né? O senso comum leva a falar gambiarra. Ele não é... Você não pode resolver, digamos assim, uma determinada situação não pode ser resolvida de imediato ou a toque de caixa, né, digamos assim, de uma maneira adequada, né? Então, assim, às vezes uma gambiarra ou, né, um jeitinho é necessário para que a atividade continue acontecendo, mas a gente tem que parar para pensar no seguinte: qual que é o risco que essa gambiarra, né, esse jeitinho, pode acarretar, né, nos usuários? Será que esse jeitinho, essa gambiarra tem que ser definitivo? Porque muitas pessoas fazem um jeitinho e a gambiarra e deixam lá e esquecem. E é assim que se pega fogo, né? É assim que ocorrem incêndios, né? É assim que acaba pessoas morrendo. Né? Então é importante lembrar, a gambiarra acontece, eu também não posso aconselhar vocês a fazerem, lógico, né? Mas assim, ela acontece, mas ela não deve ser definitiva. Né? Então assim, aconteceu o caso de fazer fazer um arranjo técnico ali na hora para resolver o problema, beleza, só que logo após, né, se for uma questão de um disjuntor, vai procurar um disjuntor na cidade, vai procurar um fusível, né, questão elétrica, né? Ou se não a questão até mesmo de iluminação, né? Às vezes queimou uma lâmpada, tira de um outro lugar que não está usando e coloca lá, né? Mas já aciona o pessoal, tem que comprar mais lâmpadas, esse tipo de coisa. Professor, a aluna Rosamira ainda, não, a tutora Rosamira, o Valdeir fala na questão número 3, desculpa, Rosamira. O Valdeir continuando, ele diz o seguinte, na questão número 3, sem dúvidas que sim, afinal, o envolvimento dos gestores implica em interesse nas melhorias desejadas
aliada a boas condições de trabalho. Posso fazer uma leitura geral, professor? Pode Permite? sim. Vamos lá. Então, de Espigão, a Elisandra diz o seguinte, na questão número 2, manutenção é o concreto dos equipamentos danificados e conservação é o conserto dos equipamentos danificados, vamos pensar assim. Exatamente. E conservação, manter em bom estado o que está bom. Bom, gostei. Não, pera um pouquinho, a Vilma de Espigão diz o seguinte, na questão número 1, a falta de funcionários é o principal desafio e também conscientizar os alunos da preservação. Já falamos? Esse já falamos. Já falamos, né? Professor, que eu fui pegando aqui, que caiu o sinal, nós fomos buscando, nos perdoe. Aí... Tá, é interessante até que essa última Sim. aluna falou que o interessante que a conservação é você conservar o que está bom para que ele não fique ruim. Exato, interessante isso, né? Aqui tem outro aqui, o Paulo, né, o Paulo diz assim, na resposta 1, a nossa região é clima com os problemas do ambiente escolar, lá o Paulo diz o seguinte, na nossa região o clima é quente e úmido, os principais problemas do ambiente escolar é o mofo e sempre as zeladoras têm o cuidado de manter limpos devido aos fungos que prejudicam a respiração. Exatamente. Já constatou isso. Bom, aí para essa questão aí, é importante você sempre ventilar o ambiente, né? Sim. Então não sei se as janelas estão sendo abertas, né? Mas esse tipo de coisa são contribuições que podem melhorar o ambiente. A Vilma, no Espigão, diz o seguinte, na minha questão número 2, manutenção, como o nome diz, já é manter a ordem, estar em constante vigilância, observando as áreas que precisam de reparos, sendo assim a conservação será mantida. O Paulo, na questão número 3, diz, sim, com certeza o ensino dado pelo docente ou gestores é mais aceito pelos discentes do que qualquer outro profissional da escola. Maravilha. O Jorge, nosso abraço ao Jorge, né? O Paulo, as demais aqui. Na questão número 1, os empenhos dos funcionários não resolve, precisa ter um conjunto de funcionários, pais, alunos, para a conscientização do certo e do errado. Exatamente. O Paulo, na questão número 2, diz o seguinte, manutenção, pequenos serviços de reparos prediais, jardim, vigilância, trocar lâmpadas, cortar grama, de entrada e saída de veículo da escola. E conservação, limpeza, varrer diariamente, lavar, lubrificar portas e fechaduras. A Vilma, na questão número 3, diz, com certeza, se todos se empenhassem no comprometimento e conservação do ambiente escolar, hoje o maior problema que vejo é a falta de cuidado com esse ambiente. Os próprios envolvidos na manutenção não estão conscientes de que todos somos responsáveis pela preservação e conservação dos mesmos. Exatamente. Todos temos o dever. Isso. Né? A questão número 4, a Vilma ainda diz o seguinte, os fatores humanos ainda é o principal vilão, pois ainda, infelizmente, em nossa cultura é pouco valorizado essa manutenção da limpeza, mas alguns fatores naturais também contribuem. Por exemplo, no período das chuvas, os desgastes são mais visíveis. Ok. Por enquanto é só, professor. Beleza. Não tem mais uma aqui do Jorge, desculpa, da questão número 3. A boa vivência entre alunos e funcionários refletem na conscientização da boa manutenção e conservação. Bom, pessoal, vocês observaram, né, que até foi todo mundo, obrigado pela participação de todos os polos, né? Foi evidente o que a observância quanto à questão da conscientização, né? Então tá aí para vocês a lição, né, a lição de casa, né, para vocês, né, chamarem esse pessoal, chamarem a comunidade e fazer uma palestra mostrando como é que é o trabalho de vocês e mostrando qual que é a importância da conservação disso, né? Então, fica o meu abraço, né, o nosso abraço aí para vocês, né? Muito obrigado por participarem hoje e até logo. Até.